um dos nossos principais motivos de infelicidade é a não progressão, tá, gente? É aquele sentimento que a gente tem de que não tá progredindo. Isso gera infelicidade na gente, né? E assim, sempre trabalhar essa questão, né? De se sentir melhor, de se sentir mais empoderada, né? Independente de uma situação que às vezes não sai do mesmo jeitinho que o seu, que você planejou, né? Mas que você possa se manter em equilíbrio, né? Emocional. Então isso é muito importante. Gente, se você reparar que em muitos momentos que você se sentiu triste na sua vida, até desanimada, assim, foram momentos em que as coisas não estavam fluindo como deveria, não é mesmo? Quando você estava naquela sensação de que nada estava acontecendo na sua vida. Então, essa sensação de se sentir triste está muito vinculada a isso, a você não estar conseguindo vivenciar um acontecimento na sua vida, as coisas fluírem na sua vida. Né? E aí veio essa questão toda que a gente está passando hoje, quarentena, lockdown, essas coisas todas, né? Essa sensação, ela se expandiu para muitas pessoas. E algumas pessoas que até nem sentiam, não tinham essa sensação, né, de que as coisas não estavam fluindo, começaram a sentir, né? Então, às vezes, você pode sentir a sensação de que você tá meio prisioneira nessa situação que a gente vive hoje, né? Você acha que você não pode resolver nada porque do jeito que as coisas estão, né? E aí você fica deixando todas as decisões da sua vida, decisões até importantes, né? Para quando esperando tudo mudar, esperando tudo voltar ao normal, né, gente? Aí fica naquela coisa, sempre dando desculpa para não fazer nada, né? Para não dar o primeiro passo para uma mudança que você precisa, né? Ah, quando tudo isso passar, eu faço tal coisa. Ou quando tudo isso passar, eu volto a fazer tal coisa, né? Quando as condições melhorarem, eu vou correr atrás disso, eu vou correr atrás do meu sonho, né? Às vezes a gente fica criando, né, essas questões aí, esperando tudo mudar, tudo passar, né? Mas o grande problema, gente, é que a gente fica esperando uma condição ideal, não é mesmo? A gente fica esperando tudo dar certinho conforme a gente imagina que deve ser para a gente dar o primeiro passo, não é isso? E isso vai gerar essa sensação na gente também de que nada está acontecendo, né? Nós somos os motoristas da nossa vida, né? Nós dirigimos ela. Então, assim, a gente fica esperando, às vezes, um equipamento ideal, o espaço ideal, o momento ideal para fazer para determinada coisa, para tomar uma atitude, né, gente? Mas a verdade é que essas condições ideais, elas dificilmente acontecem, tá? Difícil, mas dificilmente acontecem. Então, se você esperar que tudo esteja alinhado conforme as suas expectativas, tá, gente? Isso não vai acontecer, tá bom? Sempre tem alguma coisinha ali que tá acontecendo, aí você vai esperar isso, aquilo. Quando você vê, passou anos da sua vida e você não fez acontecer, né? E essa sensação que você às vezes vem sentindo que nada acontece na sua vida, pode estar muito vinculada a essa questão da sua espera por um momento ideal. Esse momento ideal não existe, o momento ideal quem faz é você, entendeu? A Kátia falou, não estou esperando mudar, Angel. Ah, eu tô colocando a mão na massa, mas tá tudo dando errado. Olha, não pensa assim, tá? Se você tá colocando a mão na massa, mudanças estão acontecendo, coisas estão acontecendo, você tá fazendo a sua energia circular. E às vezes a gente erra mesmo no início, é normal a gente errar. E não é nem erro, é aprender a não fazer daquele jeito, aprender uma forma de não fazer. Entendeu? Então encare por essa forma, é tudo aprendizado. Você está aprendendo, você estava fazendo de uma forma que não era correta, mas agora você já sabe, não, peraí, como é que eu posso fazer? Se desse jeito der errado, como que eu posso fazer diferente? Lança a pergunta para o universo que ele vai trazer respostas para você, tá bom? Não pensa assim, se você está no movimento, você está certíssima. É assim que as coisas fluem. Tá? A gente passa por esses percalços no início mesmo, é um aprendizado e pra gente se preparar para receber coisas muito maiores, entendeu? Isso faz parte do processo. O grande segredo, tá? Para as coisas fluírem na nossa vida, gente, a gente precisa do movimento,
tá bom? Então, por menor que esse movimento seja, então assim, quando a gente dá o primeiro passo, gente, as coisas começam a fluir, tá? A gente entra no fluxo que a gente conversou, né? Então, mesmo que no primeiro momento você não perceba nenhuma mudança, ai, não tô percebendo nada, nada tá acontecendo, ou tá saindo tudo errado, mas acredita, tá, gente? As coisas estão fluindo, tá ok? Então, vai dando seus primeiros passos, tá bom? E aí você vai perceber que muitos caminhos vão se abrir para você, ou né, algum caminho vai se abrir, tá bom? Vão surgir pessoas que vão poder te ajudar. E aí você também começa a ter um olhar diferenciado para aquela questão, tá? E às vezes a gente fica só viajando na maionese, né? Aquela tanto de criação na nossa cabeça, mas quando a gente começa o processo de caminhada, começa nesse sentido de tentar materializar um sonho, as coisas começam a fluir, a nossa mente começa a ficar mais amadurecida, né? Os nossos pensamentos começam a ficar mais realistas, e isso é importante no processo, tá bom? Então, assim, é importante a gente também entender que é comum desanimar no início, tá? Principalmente quando começa a surgir algumas dificuldades, né? Aí quando os desafios começam a surgir. E às vezes você também inicia alguma coisa, um sonho lá, um projeto seu, você fica na expectativa do apoio das outras pessoas e às vezes não vem esse apoio, né? Porque as pessoas às vezes não te dão ouvido, as pessoas às vezes não te procuram, porque as pessoas não te dão retorno ou não dão o retorno que você espera, né? Que às vezes você esperava um retorno positivo, alguém não te dá um retorno tão positivo assim. Então, às vezes você começa a se comparar também, tá? Com outras pessoas, e aí você começa a se enxergar pequeno naquele processo, né? E às vezes você pode achar que nunca vai conseguir realizar aquilo ali, né? Mas o importante é você refletir, tá? Que você é uma pessoa que é capaz de dar o seu melhor, tá bom? E aí o que que acontece? A gente precisa dar o nosso melhor, gente, mesmo diante de todas essas questões que eu falei, o outro não te valorizar, o outro não te dar um retorno, você ficar se comparando, se sentindo pequena em relação a uma outra pessoa que você se espelha, né? Mas você tem que entender o seguinte, que se você fizer o melhor com as coisas simples, com as coisas pequenas, tá? Você vai conseguir lidar com as coisas grandes. Isso é importante, você entender que se você não der conta de lidar com o pequeno, com o simples, com as pequenas dificuldades do início, você não vai conseguir realizar o grande, o que você espera, o que você sonha, tá? Então, obstáculos, aprendizados, desafios sempre vão surgir, né? Igual a nossa querida Kátia estava falando que tá pondo a mão na massa, mas tá dando errado. Isso é normal, ela tá no início. Ela não tem que se comparar com ninguém, entendeu? Ela tem que seguir o fluxo. Quando ela se propõe a fazer as coisas, ela começa a trazer energias que vão ajudar com que isso aconteça. Às vezes a gente acha que tá tudo conspirando contra a gente, mas não, gente. O universo sempre está a seu favor. Sempre. Até quando você diz, minha vida não presta, ele está a seu favor. E quando você põe a mão na massa e quer executar um sonho, ele está a seu favor, sempre. Ele está o tempo todo dizendo sim para você. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Com o que a gente vibra. Por quê? Porque o tempo todo a gente está sendo sim, a gente está recebendo um sim, 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 tá? Mas as coisas, elas precisam de amadurecimento. Às vezes a gente está num processo que a gente fala assim, nossa, foi tão difícil no início, mas se não tivesse passado por aquela dificuldade no início, hoje eu tinha perdido tudo, hoje eu não daria valor, hoje teria dado tudo errado. Por quê? Porque você precisou tropeçar lá no início. Você precisou daquelas dificuldades no início para fazer acontecer, para que você estivesse com um aprendizado suficiente para lidar com coisas muito maiores que vêm, né? Então é importante a gente ter esse olhar, tá bom?